As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 11. O sol se estava escondendo quando chegaram ao lago. Viviane voltou-se sobre o pônei a fim de olhar para Morgana, que ia um pouco atrás dela. A menina tinha o rosto abatido pelo cansaço e pela fome, mas não se havia queixado. E Viviane, que imprimira à viagem um ritmo deliberadamente rápido para colocar à prova sua resistência, ficou satisfeita. A vida de uma sacerdotisa de Avalon não era fácil. Precisava conhecer a capacidade de Morgana para suportar a fadiga e as durezas. Diminuiu a marcha do pônei e deixou que ela passasse à sua frente. Lá está o lago. Dentro um pouco estaremos em casa e teremos fogo, alimento e bebida. Eu ficarei contente com os 3, disse Morgana. Está cansada? Um pouco, admitiu com indiferença. Mas sinto que a viagem termine. Gosto de ver coisas novas e nunca tinha viajado antes. Pararam os cavalos à beira do lago e Viviane tentou ver a margem familiar, tal como seria vista por um estranho. As águas cinzentas e opacas, os juncos altos, as nuvens silenciosas e baixas e tufos de algas na água. Era uma paisagem tranquila e Viviane podia ouvir os pensamentos da menina. É solitário aqui, tão sombrio e tão triste. Como chegamos a Avalon? Não há ponte? Não teremos de fazer os cavalos nadar, não? Perguntou Morgana, e a tia, lembrando-se que tiveram de fazer exatamente isso num riacho de que crescera com as chuvas da primavera, tranquilizou-a. Não, chamarei o barco. Levantou as 2 mãos, cobrindo com elas o rosto. Fechou-se às visões e sons indesejados e lançou o chamado silencioso. Poucos momentos depois, sobre a superfície acinzentada, surgiu um barco baixo, forrado num dos extremos em preto e prateado. Deslizava tão silenciosamente que parecia pairar acima da água, como um pássaro aquático. Não havia barulho de remos, mas o barco aproximou-se e puderam ver os remadores silenciosos, remanejando os remos, sem levantar respingos e sem fazer qualquer ruído. Eram homens pequenos, seminus, as peles tatuadas de azul em desenhos mágicos, e Viviane notou que os olhos de Morgana se arregalavam, embora a menina nada dissesse. Ela aceita tudo isso com demasiada calma, pensou Viviane. É muito criança para compreender o mistério do que fazemos. Tenho de despertar-lhe a consciência para isso. Os homens pequenos e silenciosos prenderam o barco à terra com uma corda curiosamente trançada nos juncos. Viviane fez sinal para que Morgana desmontasse e os cavalos foram colocados no barco. Um dos homens tatuados estendeu-lhe a mão para ajudá-la a embarcar e ela esperou que o seu contato fosse etéreo, uma visão com o barco, mas, em vez disso, a mão do homenzinho era calejada, dura como um chifre. Por fim, Viviane tomou seu lugar à proa e rumaram lenta e silenciosamente para o lago. À frente ficava a ilha e o Thor, com a sua alta torre de São Miguel. Sobre a água tranquila, o som dos sinos da igreja bateram o Ângelus. O hábito levou Morgana a fazer o sinal da cruz, mas o olhar que um dos homenzinhos lhe dirigiu fez com que baixasse a mão. O barco deles deslizava sobre a água, cortando entre os juncos altos, e a menina pôde ver os muros da igreja e do mosteiro. Viviane sentiu o medo súbito que se apossava dela. Iriam, afinal de contas, para a Ilha dos Padres, onde as paredes de um convento se fechariam sobre ela. Para sempre? Será? Vamos para a igreja da ilha, titia? Não vamos para a igreja, respondeu Viviane tranquilamente, embora seja certo de que um viajante comum, ou você mesma, se saísse pelo lago sozinho. Jamais chegaria a Avalon. Espere para ver e não faça perguntas. Essa será a sua atitude enquanto estiver sendo preparada. Morgana ficou calada. Com os olhos ainda arregalados de medo, disse numa voz baixa. É como a história da barca das fadas, que parte das ilhas para a terra da juventude? Viviane não prestou atenção. Estava na proa,
respirando profundamente, reunindo suas forças para o ato mágico que teria de realizar. Por um momento, duvidou se ainda teria forças para isso. Estou velha, pensou num pânico momentâneo, mas devo viver até que Morgana e seu irmão cresçam. A paz de toda essa terra depende do que eu possa fazer para protegê-los. Afastou tais pensamentos, pois a dúvida era fatal. Lembrou-se de que fazia isso quase todos os dias de sua vida adulta, e já era um ato tão natural que poderia ser praticado dormindo ou mesmo se estivesse morrendo. Ficou de pé, rígida, encerrada na tensão da magia. Depois estendeu os braços totalmente, levantando-os bem acima da cabeça, com as palmas voltadas para o céu, e com uma respiração exalada rapidamente baixou-os, e com eles baixou a névoa. A imagem da igreja desapareceu, com as margens da Ilha dos Padres e mesmo o Thor. A barca mergulhou na cerração densa e impenetrável, escura como a noite à volta delas, e nas trevas podia ouvir a respiração ofegante de Morgana, como a de um animalzinho assustado. Começou a falar, para tranquilizá-la de que nada havia a temer, mas conteve-se deliberadamente. Morgana estava agora recebendo seu preparo como sacerdotisa, e tinha de aprender a dominar o medo tal como sobrepujara a fadiga, as dificuldades e a fome. O barco começou a cortar a névoa, com rapidez e segurança, pois não haviam outros barcos naquele lago. Atravessou a umidade espessa e envolvente. Viviane sentia-a nos cabelos e nas sobrancelhas, atravessando seu xale de lã. Morgana tremia com um súbito frio. Depois, como se uma cortina estivesse sendo descerrada, a bruma desapareceu, e à frente dela surgiu uma faixa d'água iluminada pelo sol à sua margem verde. Lá estava o Thor, e Viviane ouviu a menina conter a respiração com surpresa e espanto. No alto do Thor havia um círculo de pedras que brilhavam à luz do sol. Para lá se dirigia o grande caminho processional, em curvas ascendentes como uma espiral em torno do morro enorme. Ao pé do Thor estavam os edifícios onde se alojavam os sacerdotes, e nas encostas ela podia ver o poço sagrado e o brilho prateado da lagoa espelho. Ao longo da margem havia bosques de macieiras e depois deles grandes carvalhos, com os brotos dourados do visgo apegando-se aos seus ramos em pleno ar. Morgana murmurou: "É belo", e Viviane pôde sentir o respeito em sua voz. "Senhora, isto é real?" "Mais real do que qualquer outro lugar que você tenha visto", respondeu, "e logo você o conhecerá." O barco aproximou-se da margem e arranhou pesadamente o fundo arenoso do lago. Os remadores silenciosos amarraram-no a uma corda e ajudaram a senhora a desembarcar. Depois conduziram os cavalos para a terra, e Morgana teve de descer sozinha. Jamais esqueceria a primeira vez que viu Avalon ao entardecer. Relvados verdes desciam até a beirada dos juncos, ao longo do lago, e cisnes deslizavam silenciosos como o barco sobre as águas. Nos bosques de carvalhos e macieiras havia uma construção baixa de pedra cinzenta, e a menina pôde ver formas vestidas de branco a caminhar lentamente, ao longo de um caminho cercado de colunas. Podia ouvir também muito suave a música de uma harpa. A luz baixa inclinada seria o mesmo sol que conhecia? Inundava a terra como ouro e silêncio, e sentiu a garganta apertar-se com lágrimas. Pensou em saber, sem saber por quê. Estou chegando em casa. Agora toda a sua vida se estivesse passado em Tintagel e Caerleon e nunca tivesse visto antes aquela terra encantada. Viviane deu as últimas instruções sobre os cavalos e voltou-se novamente para Morgana. Viu a expressão de espanto e respeito no rosto da sobrinha e silenciou até que ela deu um suspiro profundo como se a acordasse. Mulheres vestidas de roupas pretas com sobretúnicas de couro, de gamo, algumas delas com uma lua crescente tatuada em azul entre as sobrancelhas. Desceram o caminho em direção a elas. Eram, em sua maioria, parecidas com Morgana e Viviane, pequenas e morenas, do povo dos Pictos,
mas outras havia, altas e esguias, de cabelos louros ou avermelhados, e 2 ou 3 com a marca inequívoca da descendência romana. Curvaram-se ante Viviane em manifestação silenciosa de respeito, e ela ergueu a mão numa bênção. Esta menina é minha parenta, disse Viviane. Seu nome é Morgana. Ela será uma de vocês. Levem-na. Olhou então para a sobrinha que tremia, pois o sol se punha e a escuridão, descendo, apagava as cores fantásticas da paisagem. A menina estava cansada e atemorizada. Teria à sua frente provas e dificuldades suficientes. Não seria necessário começar naquele momento. Amanhã você irá para a casa das moças. O fato de ser minha parenta e uma princesa não terá qualquer importância. Você não terá nome nem receberá favores, exceto os que puder conquistar por si mesma. Mas apenas por essa noite fique comigo. Tivemos um pouco tempo para conversar durante a viagem. Morgana sentiu os joelhos tremerem de um súbito alívio. As mulheres que tinha à sua frente, todas estranhas e com roupas incomuns, com as marcas azuis na testa, atemorizavam-na mais do que toda a corte de Uther junta. Viu Viviane liberá-las com um pequeno gesto, e as sacerdotisas, pois supus que o fossem, voltaram-se e afastaram-se. Viviane estendeu a mão, que Morgana pegou sentindo os dedos tranquilizadoramente frios e sólidos. Mais uma vez, Viviane era a tia que conhecia, e ao mesmo tempo a figura atemorizante que provocava a cerração. Mais uma vez, Morgana sentiu o impulso de benzer-se, e pensou se toda aquela paisagem desapareceria, tal como o padre Columba disse que aconteceria com todas as obras do demo e as feitiçarias ao sinal da cruz. Mas não se benzeu. Teve, de repente, a consciência de que jamais voltaria a fazê-lo. Aquele mundo ficara para trás, para sempre. Na orla do bosque de macieiras, entre 2 árvores que começavam a florir, estava uma pequena casa de taipa. Lá dentro havia um fogo e uma mulher jovem, como as outras que viu vestida de roupas pretas e túnica de couro, saudou-as curvando-se silenciosamente. Não fale com ela, respondeu Viviane. Está no momento sob um voto de silêncio. É uma sacerdotisa no 4º ano e chama-se Raven. Em silêncio, Raven retirou as roupas externas de Viviane e seus sapatos sujos de lama e gastos pela viagem, e a um sinal da senhora fez o mesmo com Morgana. Trouxe-lhes água para se lavarem e mais tarde alimentos, pão de cevada e carne defumada. Para beber havia apenas água fria, mas era fresca e deliciosa, diferente de qualquer outra água que Morgana provara. É água do poço sagrado, explicou Viviane. É a única coisa que bebemos aqui. Ela favorece a visão e clareia a vista. E o mel é das nossas próprias colmeias. Coma a carne com gosto, porque você não voltará a prová-la durante anos. As sacerdotisas não comem carne, enquanto estiverem no período de preparação. Por que, senhora? Perguntou Morgana, que não conseguia mais dizer titia, pois entre ela e os nomes familiares estava a lembrança da figura parecida com uma deusa, fazendo baixar a névoa. É errado comer carne? Claro que não. E dia virá que você poderá comer qualquer coisa, mas a dieta isenta de carne produz um alto nível de consciência, e você precisa disso enquanto estiver aprendendo a usar a visão e a controlar os seus poderes mágicos, em um lugar de se deixar controlar por eles. Como os druidas nos primeiros anos de seu treinamento, as sacerdotisas só podem comer pão e frutas, por vezes um pouco de peixe do lago, e só bebem água do poço. Morgana disse timidamente. A senhora bebeu vinho em Caerleon, certamente, e você também poderá fazê-lo quando souber quais os momentos adequados para beber e comer, e quais os momentos de abstinência, respondeu secamente. Isso silenciou Morgana, que ficou sentada comendo seu pão com mel. Embora tivesse fome, aquilo parecia agarrar-se à sua garganta. Comeu bastante? Perguntou Viviane. Bem, deixe então Raven levar os pratos. Você deve dormir, filha. Mas sente-se aqui, ao meu lado, frente ao fogo, e conversemos um pouco.
pois amanhã Raven a levará para a casa das moças e você não me verá mais, a não ser na ocasião dos ritos, até ficar em condições de ir igualmente com as sacerdotisas mais antigas, quando poderá dormir na minha casa e assistir-me como criada. E nessa ocasião, você também provavelmente terá feito um voto de silêncio. Não falará, nem responderá ao que lhe perguntarem. Mas essa noite você é apenas minha sobrinha, e ainda não foi dedicada ao serviço da deusa, e pode perguntar o que quiser. Estendeu a mão e Morgana sentou-se ao seu lado no banco frente ao fogo. Viviane voltou-se e pediu: quer tirar o grampo do meu cabelo, Morgana? Raven foi descansar, e não quero perturbá-la novamente. Morgana tirou o grampo de osso entalhado no cabelo da senhora, que despencou como uma onda, longo e escuro, como uma mecha branca numa das têmporas. Viviane suspirou, estendendo os pés nus para o fogo. É bom estar novamente em casa. Tenho sido obrigada a viajar muito nos últimos anos, e já não sou bastante forte para ter prazer nisso. A senhora permitiu que eu lhe fizesse perguntas, começou Morgana. Por que algumas das mulheres têm marcas azuis na testa e outras não? A crescente azul é um sinal de que se dedicaram ao serviço da deusa, prontas a morrer ou viver segundo a vontade dela. As que estão aqui apenas para receberem alguma instrução na visão não fazem esse voto. Terei de fazer votos? Isso você é quem decidirá. A deusa dirá se quer colocar a sua mão sobre você. Só os cristãos usam o claustro como um quarto de desejo para as filhas e viúvas indesejadas. Mas como saberei que a deusa me quer? Viviane sorriu no escuro. Ela chamará você com uma voz que não pode deixar de ser compreendida. Se você tiver ouvido esse chamado, não haverá lugar algum no mundo onde se possa esconder dele. Morgana ficou pensando, mas era muito tímida para perguntar se a tia fizera tal voto. De certo, ela é grã sacerdotisa, a senhora de Avalon. Eu fiz o voto, contou Viviane tranquilamente, com o jeito que tinha de responder a perguntas não formuladas. Mas a marca desapareceu com o tempo. Se você olhar bem, creio que ainda pode ver um vestígio dela, onde o cabelo começa. Sim, um pouco. O que significa ser dedicada à deusa? Quem é a deusa? Perguntei certa vez ao padre Columba se Deus tinha algum outro nome, e ele respondeu que não, que havia apenas um nome, pelo qual podíamos ser salvos, e esse nome era o de Jesus Cristo. Mas, parou envergonhada, sou muito ignorante dessas coisas. Ter consciência da ignorância é o início da sabedoria. Mas quando você começar a aprender, não precisará esquecer de todas as coisas que pensa conhecer. Deus é chamado por muitos nomes, mas é o mesmo em toda parte. Assim, quando você reza a Maria, mãe de Jesus, reza sem o saber para a mãe do mundo, em uma de suas muitas formas. O Deus dos padres e o grande Uno dos druidas são o mesmo, e é por isso que, por vezes, Merlin ocupa um lugar entre os conselheiros cristãos do grande rei. Eles sabem, embora eles o ignorem, que Deus é um só. Sua mãe foi sacerdotisa aqui antes da senhora, minha mãe disse. É verdade, mas não é apenas uma questão de sangue. Será antes pelo fato de ter eu herdado a visão e me dedicado à deusa por minha livre vontade. A deusa não chamou sua mãe nem Morgause, por isso mandei Igraine casar-se com seu pai, e depois com Uther, e Morgause para ser desposada de acordo com a vontade do rei. O casamento de Igraine serviu à deusa. Sobre Morgause, ela não tinha poder nem mando. As sacerdotisas chamadas pela deusa não se devem casar, então? Habitualmente não. Elas não se entregam a nenhum homem exceto no grande casamento, quando sacerdote e sacerdotisa se unem num símbolo de Deus e deusa, e os filhos que disso resultam não são filhos de nenhum mortal, mas da deusa. Isto é um mistério que você aprenderá no devido tempo. Eu nasci assim e não tenho um pai humano. Morgana olhou para ela e murmurou. Quer dizer que a sua mãe se deitou com um deus? Não, claro que não. Apenas um sacerdote, obscurecido pelo poder de Deus. Provavelmente um sacerdote cujo nome ela nunca soube,
porque naquele momento Deus entrou nele e o possuiu de modo que o homem foi esquecido e permaneceu ignorado. Seu rosto estava distante, recordando coisas estranhas. Morgana podia vê-las passar pelos seus olhos. O fogo parecia fazer desenhos na sala. Uma grande figura de um cornudo. Estremeceu subitamente e embrulhou-se melhor no manto. Está cansada, filha? Você devia dormir. Mas a curiosidade de Morgana voltou. A senhora nasceu em Avalon? Sim, embora tenha sido criada na Ilha Sagrada, muito mais ao norte, nas ilhas. E quando crescia, Deus escolheu-me. O verdadeiro sangue da sacerdotisa Natas corre nas minhas veias, como acho que corre também nas suas, minha filha. Sua voz estava distante. Levantou-se e ficou olhando para o fogo. Estou procurando lembrar-me há quantos anos vim para cá com a velha. A lua estava mais para o sul. Então, pois era época de colheita, e os dias escuros do Samhain aproximavam-se ao final do ano. Foi um inverno rigoroso mesmo em Avalon. À noite ouvíamos os lobos, a neve acumulou-se muito, e passamos fome, pois era impossível atravessar com as tempestades. Algumas das crianças que mamavam morreram quando lhes faltou leite, e então o lago congelou, e trouxeram-nos alimentos entre nós. Eu era moça, meus seios ainda não haviam crescido. Agora sou velha, uma mulher velha, tantos anos, filha. Morgana sentiu que a mão dela tremia na sua, e Viviane passou-lhe o braço pela cintura. Tantas luas, tantos solstícios, e agora parece que o Samhain vem logo depois da véspera de Beltane. Mais depressa do que a lua passava de nova a cheia quando eu era jovem, e você também ficará aqui, frente ao fogo, e envelhecerá como envelheci, a menos que a mãe lhe reserve outras tarefas. Ah, Morgana, Morgana, minha pequena, eu deveria tê-la deixado na casa de sua mãe. Morgana abraçou-a impetuosamente. Eu não podia ficar lá, preferia ter morrido. Eu sabia disso, suspirou Viviane. Acho que também foi escolhida pela mãe. Mas você vem de uma vida de conforto para uma existência de dureza e dificuldades, Morgana. E eu talvez tenha para você tarefas tão amargas quanto as que foram destinadas pela grande mãe. Neste momento, você só pensa em aprender a usar a visão e em viver na velha terra de Avalon. Mas não é fácil servir à vontade de Cerduin, minha filha. Ela não é só a grande mãe do amor e do nascimento, mas também a senhora das trevas e da morte. Suspirando, Viviane afagou os cabelos da menina. É também a Morrigan, a mensageira da luta, o grande corvo. Ah, Morgana, que bom se você fosse minha filha, mas mesmo assim eu não poderia poupá-la. Terei de usá-la com as finalidades para as quais eu mesma fui usada. Inclinou a cabeça, pousando-a por um momento no ombro da menina. Morgana, eu te quero muito, mas haverá um momento em que você me terá tanto ódio quanto me tem amor agora. Morgana caiu impulsivamente de joelhos. Jamais, murmurou, estou nas mãos da deusa e das suas. Permita a ela que você nunca se arrependa dessas palavras. Viviane estendeu as mãos para o fogo, suas pequenas mãos fortes, um pouco inchadas com a idade. Com estas mãos, eu fiz o parto de muitas crianças e vi o sangue vital de um homem fluírem delas. Certa vez traí um homem, provocando sua morte, um homem que jazia em meus braços e a quem havia jurado amar. Destruí a paz de sua mãe e agora tomei-lhe a filha. Você não me odeia e me teme, Morgana? Sim, tenho medo da senhora, respondeu ajoelhando-se aos pés de Viviane, a luz do fogo refletindo-se brilhante no seu rosto moreno e sério. Mas jamais poderei odiá-la. Viviane deu um profundo suspiro, afastando a previsão e o medo. E não é a mim que você teme, criança, mas a ela. Estamos ambas em suas mãos. A sua virgindade é sagrada para a deusa, conserve-a, até que a mãe tome conhecida a sua vontade. Morgana colocou sua pequena mão sobre a de Viviane. Que assim seja, murmurou. Eu juro. Morgana fala. Como escrever sobre o preparo de uma sacerdotisa?
O que não é óbvio é secreto. Aqueles que trilham o caminho saberão, e os que não o trilharam ignorarão. Embora eu descreva todas as coisas proibidas, 7 vezes veio e passou a véspera de Beltane. 7 vezes os invernos nos fizeram tremer de frio. A visão desenvolveu-se com facilidade. Viviane dizia que eu nasci sacerdotisa. Não era tão fácil fazê-la vir quando eu queria, e só quando eu queria, e fechar-lhes as portas quando não era conveniente que eu visse. As pequenas magias é que eram mais difíceis, forçando a mente a caminhar pela primeira vez por trilhas desconhecidas, chamar o fogo e provocá-lo à vontade, fazer baixar a névoa e cair a chuva. Tudo isso era simples, mas saber quando fazer chover ou provocar a bruma, ou quando deixar tudo isto às mãos de Deus, isso não era tão simples. Havia outras lições que o meu conhecimento da visão não tornava mais fáceis. As ervas, a arte de curar, as longas canções das quais não se podia nunca escrever sequer uma palavra, pois como pode o conhecimento dos grandes seres ficar registrado por alguma coisa feita por mãos humanas? Algumas das lições eram uma grande alegria, pois eu podia aprender a tocar a harpa, criar o meu próprio instrumento, com madeira sagrada e usando as tripas de um animal morto no ritual, e algumas lições eram de terror. O mais difícil de todas, talvez, fosse a lição de olhar para dentro de mim mesma, sob o encanto das drogas, que separavam a mente do corpo, doente e nauseado, enquanto a mente voava livre, superando os limites do tempo e do espaço, e ler nas páginas do passado e do futuro. Mas sobre isso nada posso dizer. Por fim chegou o dia em que fui lançada fora de Avalon, vestindo apenas camisola e tendo como única arma a pequena adaga de sacerdotisa para voltar. Se pudesse, né? Sei que se não o conseguisse seria lamentada como morta. Mas as portas jamais se abririam para mim novamente, a menos que eu pudesse fazê-las abrirem-se pela minha própria vontade e comando. E quando a cerração fechou-se à minha volta, perambulei pelas margens do lago, entrando, ouvindo apenas os sinos, chamei-a e o canto melancólico dos monges, e por fim rompi a névoa e chamei-a mais uma vez. Meus pés sobre a terra e minha cabeça entre as estrelas, estendendo-me de horizonte a horizonte, gritando em voz alta a grande palavra do poder. E as névoas dissiparam-se, e vi à minha frente a margem iluminada pelo sol onde a Senhora me levara 7 anos antes, e coloquei o pé na terra, firme, do meu lar. Chorei como o fizera pela primeira vez que ali cheguei, como uma criança assustada. E então a marca da lua crescente foi posta em minha testa, pela mão da própria deusa. Mas trata-se de um mistério, do qual é proibido falar. Os que sentiram a sua fronte queimada pelo beijo de Ceridwen saberão do que eu falo. Foi na segunda primavera depois disso, quando fui liberada do voto de silêncio, que Galahad, já um hábil guerreiro contra os saxões, sob o comando do seu próprio pai, o rei Ban da Bretanha Menor, voltou a Avalon.